O domínio público recebe nesta tarde o diretor de turismo de Novo Hamburgo, David Chu, e o presidente do Instituto São Leopoldo 2024, Ayrton Correia Schur. E no programa de hoje falaremos sobre a nova região turística do estado, o Vale Germânico, e os preparativos para o bicentenário da imigração alemã no Vale do Rio dos Sinos. Boa tarde, Chu. Prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, senhor Ayrton. Chu, fale um pouco sobre o Vale Germânico, o que está surgindo aí. Boa tarde, Jaime, Ayrton, telespectadores. Bom, um processo relativamente novo, mas que já demandou 1 ano e meio de trabalho, pelo menos, né, internamente entre os gestores de turismo da região. E acho que a primeira coisa a sempre ser explicada é que Vale Germânico é uma denominação turística que foi validada pelo Ministério do Turismo. Não deixamos de ser Vale dos Sinos, né, tanto sobre a questão geográfica, administrativa, COREDES, etc. Né, mas temos o direito, então, pelo Ministério do Turismo, de utilizar essa chancela e explorar comercialmente no âmbito do turismo, que é o principal enfoque que nós temos. Pois é, essas denominações, por exemplo, nós temos na região de Joinville chamado Vale Europeu. Né? Vem nesse entendimento, se busca também alguma coisa com uma identidade? Essa é uma política do Ministério do Turismo que já vem sendo fortalecida há algum tempo. Né? Antigamente o Ministério olhava para as cidades indutoras do turismo, que é um total de 65 cidades no Brasil. E no último Plano Nacional de Turismo já vem se trabalhando muito mais forte a questão do fortalecimento regional. Então existe o Programa de Regionalização do Turismo e dentro do Plano Nacional, como eu te falei, o fortalecimento regional é a primeira diretriz que existe. Então hoje se tem um entendimento que mais importante do que uma cidade indutora do turismo é ter a compreensão regional da importância do turismo e como ele se dá de forma regionalmente. Senhor Ayrton, como é para o senhor ver essa denominação dessa região? Como o senhor entende, tendo, né, o seu instituto, o qual o senhor preside, ele trabalha fortemente na questão da cultura? O Instituto ele tem como objetivo o desenvolvimento sustentável da região. Sim. E, lógico, incluindo nesta região a própria cidade de São Leopoldo. Quando a gente fundou o Instituto, a gente buscou essas alternativas de desenvolvimento sustentável, etc., mas queríamos uma característica própria. E aí foi colocado 2024 como um aditivo ao nome São Leopoldo, exatamente para caracterizar a origem de São Leopoldo, essa imigração, porque São Leopoldo é oficialmente reconhecido como o berço dessa imigração. O Vale Germânico, eu diria que foi uma grata surpresa e é uma coisa que eu acho que deveria já estar latente há muito tempo e que, graças a Deus, foi bem objetivado e bem encaminhado, até foi bem silenciosamente encaminhado para evitar, talvez, alguns constrangimentos eu sempre digo assim, ó, quando o sucesso acontece, sempre tem quem queira o contrário. Né? Sim. E o Vale Germânico é uma resposta muito boa a essa nova perspectiva de desenvolvimento, porque o turismo nada mais é do que uma ferramenta de desenvolvimento, né? E casualmente nós lá no Instituto nós tínhamos estudado isso durante um tempo e estávamos percebendo que no Rio Grande do Sul, que é, vamos dizer assim, o estado que maior intercâmbio internacional tem no Brasil, faltava essa caracterização, porque a Oktoberfest de Santa Cruz é um sucesso, etc. A Igrejinha é uma das maiores festas voluntárias, se não a maior festa voluntária do Brasil, né? Característica também alemã, mas isso ainda estava sendo feito separadamente, né? O Vale Germânico trouxe essa unidade, que eu acho que é muito salutar e vai servir de exemplo, eu acredito, para uma série de atividades de desenvolvimento, não só na área de turismo, mas vamos tomar de novo aqui, no Vale do Rio dos Sinos, um dos grandes problemas que nós temos chama-se poluição do Rio dos Sinos.
o Vale Germânico está mostrando mais ou menos como é que se pode fazer. Se busca também, através daí, ferramentas para talvez vir a descontaminar o rio, ou olhar esse rio com outros olhos. Bom, aí nós vamos Um entrar campo num outro política, campo, que é difícil da gente chegar a aceitar o que acontece com o Rio dos Sinos, mas isso é silenciado. A própria comunidade não percebe o que está acontecendo. Tá? É mais ou menos como Porto Alegre, que muitos anos ficou de costas para o rio e hoje tem visto esse rio como uma oportunidade. O Rio dos Sinos talvez tenha também, vai chegar ao seu momento. Né? David, como foi trabalhar? Porque quando foi apresentado o Vale Germânico, ele já vem com toda a logomarca, conceito, né, princípios, valores. Mas foi justamente trabalhar nesse silêncio, porque foi uma novidade, estourou. De uma hora para outra, aconteceu. Como foi? Né? Porque esse projeto ele começa a partir da Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, conta Ele um pouco se consolida através da associação. Conta um pouco para nós a história. Porque, na verdade, tu tem a associação já uma questão histórica de atuação dela, né? E uma boa atuação. Acho que a associação ela faz um trabalho fundamental porque ela trabalha o desenvolvimento regional e a busca pelas necessidades da região de forma política com todos os prefeitos. Ela não sofre por solução de continuidade. Exatamente, a associação ela tem um trabalho muito legal nesse sentido. Só que a associação ela é bem dizer somente os prefeitos, né? E esporadicamente vai participar algum gestor da saúde ou algum gestor da segurança, que normalmente são os principais temas, né? Sim. E nós, como fórum, que era uma instância reconhecida pelo Ministério, eu entrei em 2018, em fevereiro, daí no Executivo Municipal. No Executivo, e logo entrei como vice-coordenador do fórum. Nossa instância de governança era um fórum, e assim ela era reconhecida pelo Ministério. A gente demorou ali mais ou menos quase um ano para entender que nós precisávamos também dessa chancela da Anvares, né, que nós não poderíamos continuar apenas como fórum. Né, que foi quando nós fomos procurar os prefeitos numa reunião da associação para pedir que fôssemos um comitê dentro daquele CNPJ, dentro daquela instância. Né. Então ali foi um período muito importante para nós. E o nome Vale Germânico, se eu não me engano, ele nasceu nessa casa aqui. Aqui dentro da Câmara de Vereadores. É mesmo? Que surpresa. Porque nós estávamos ali depois de fevereiro de 2018, a gente passou ali umas 2, 3 reuniões ainda tentando entender o que faríamos em termos de fórum. Plenarinho? Usando o plenarinho como... Nós mudávamos de local, cada reunião mensal era em uma cidade diferente. Sim. E assim, depois de 2, 3 meses, o que decidimos foi, vamos revisar o planejamento de 2014, mas vamos revisar a partir da análise de ambiente, tanto interno quanto externo. Pontos fracos, pontos fortes, forças, fraquezas, perfil de demanda do turismo, enfim. Então a gente não tinha uma preocupação ainda em como seria a nossa marca, o que nós iríamos vender, mas preocupar em nascedouro, né? Olhar para dentro com maior rigidez, maior profundidade do que em 2014, que 2014 foi um planejamento estratégico de um dia. Então a gente passou... E focando talvez a Copa, tinha alguma relação com a Copa do Mundo? Eu não sei porque eu não participava naquele momento, mas como eu venho... Mas um dia não se resolve. Como eu venho também da parte de planejamento estratégico, era uma oficina que a Secretaria do Estado disponibilizava, enfim, né? Eu bati muito nessa tecla de fazer essa autoavaliação. E se eu não me engano, num primeiro momento ainda, em 2018, o Paulo, que era da cultura do turismo lá de São Leopoldo, veio com essa ideia, com essa nomenclatura. Ela não foi adotada naquele momento, nem aprofundada tanto naquele momento. A gente continuou com aquele processo de análise do ambiente. E daí, em 2019, já dentro da Anvares, naquele processo de documentação para regionalização do turismo, faltando 2, 3 meses para isso, nós temos que discutir, né, nosso posicionamento de mercado. Já fizemos toda a análise, já identificamos as questões culturais, as questões de meio ambiente, que nem comentaste, o Ayrton do Rio dos Sinos, enfim, e decidimos levar aos prefeitos. Então ali naquela
oportunidades, os prefeitos receberam muito bem. Nós ainda amadurecemos um pouquinho mais algumas questões em cima para retornar a eles e solidificar, né, ter essa decisão final. Então foi ali pela metade do ano passado. E entre mandar isso para o Ministério, para o Conselho de Turismo Estadual, ainda foi 2, 3 meses. Como o Ayrton colocaste, eu acho que é melhor deixar mais quietinho. Vai saber o que vai acontecer no meio desse caminho, né? E, bom, mas foi um passo importantíssimo. Dali para cá foi muito importante. Não, e curioso é justamente essa forma silenciosa de trabalhar. Politicamente é uma exceção, né? Sem dúvida. É uma exceção, porque o que a gente ouve falar do que nós vamos fazer, mas a gente nunca ouve falar do que nós fizemos. Esse é o problema. Porque exatamente, na política muitas se trata de futuro e aqui vocês já trouxeram algo concreto. Quando foi apresentado à sociedade, à imprensa, já se trouxe algo concreto. E o que tinha também, por que isso também, né? Porque são tudo gestores da área do turismo, né? Hoje a gente se encontra toda semana, nas terças-feiras, todos os gestores de todos os municípios da região. São 9 municípios. São 9 municípios hoje, neste momento. Neste momento. E quem quer entrar no clube? Vai ter que cumprir os requisitos do Ministério, principalmente, né? Da nossa parte, a gente está finalizando o regimento interno, porque entendemos que existe também uma questão que é a chancela do Ministério, que é o Programa de Regionalização do Turismo, e existem as chancelas administrativas locais, que é a própria Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos e o Consórcio Público Sinos. Então, nós temos que entender o regramento que vai ser aplicado, né, no sentido, isso aqui é a chancela do Ministério, isso é da associação, isso é do consórcio. Até porque consórcio, por exemplo, é a via de entrada para qualquer recurso governamental. Sim, mas é uma questão, talvez até o presidente Ayrton possa nos ajudar. O Vale do Rio dos Sinos, ele começa com a imigração alemã, mas no decorrer do tempo também tem a participação de outros grupos. No caso, por exemplo, Distância, tem fortemente os portugueses, aqui também, ainda numa condição, né, de escravidão, os negros, então tem a participação também de italianos. Então, como é que isso é uma pergunta que faço também, estendendo a ti, a representação de outras etnias nessa denominação Vale Germânico, como é que vai se trabalhar isso? Isso é muito interessante, porque nós estávamos falando dos 150 anos da imigração. Em 1974, 75, o governo do estado criou o que nós chamamos de o biênio da colonização e da imigração. E nesse biênio foram contemplados praticamente todas as etnias, com característica majoritária, talvez, das duas mais preponderantes, que é a alemã e a italiana. Mas, por exemplo, só para dar alguns números, assim, nessa época, o Rio Grande do Sul tinha 232 municípios e a imigração alemã foi comemorada em 124 desses municípios. Puxa vida. Com alguma atividade, Sim. não necessariamente uma avenida dos municípios, mas coisas assim mais... palestras, filmes, apresentação de livro, literatura, dança, enfim. Não passou em branco. Não passou em branco teve a marca. Por 124, Sim. tu imagina, isso é metade do Rio Grande do Sul. Né? Sim. E na época também foi interessante, porque não era só a imigração alemã. São Leopoldo comemorou duas etnias, a alemã e a negra. Por quê? Porque ali também a feitoria da linha Cânhamo, que deu origem à colônia alemã de São Leopoldo, era uma sesmaria, vamos dizer, uma colônia escrava, né, de trabalho escravo. Então, em realidade, também os indígenas, né? Então, houve uma promoção, evidentemente, de cada etnia, mas todas elas tiveram a oportunidade de se apresentar e comemorar algum momento. E aí foi interessante, porque tem uma tese de mestrado da professora
agora fugiu o nome dela, mas que é muito interessante, que é o biênio da imigração e colonização alemã, que caracteriza todas essas atividades. No caso do bicentenário, nós vamos fazer mais ou menos a mesma coisa. Nós estamos promovendo a cultura alemã, porque é o bicentenário da cultura alemã, mas nós vamos estar homenageando, de uma certa maneira, todas as etnias, porque aqui, nesse Vale Germânico, está a colonização japonesa. Sim, em Voti, fortemente. Sim. Então, né? Sim. O Atashi no Hongo, a Karimasen, né? Aí tu fica, pô, mas eu também, né? Então, eles também estão sendo, eles serão participantes como convidados, né? Então, acho que é por aí que deve ser feita. A própria sociedade cruzeirinha também. Pois é. Acho que uma das mais antigas, talvez, sociedades negras do Brasil, né? Acho que vale a pena pesquisar, porque eu tenho muita curiosidade nesse sentido. Então, assim, em algum momento, o Ayrton até nos elogiou pela utilização da nomenclatura Vale Germânico, justamente pelo que nós estávamos discutindo aqui antes do programa, né? Não existia Alemanha na época, né? Sim. Então, não deixa de ser também uma série de aglomerações e conjuntos que vão se realizando com a própria realidade local, indígenas, negros, enfim. E, então, assim, a gente pensa muito hoje que os 200 anos ele também é uma celebração de novos valores, de adaptação de valores, de diversidade, de sustentabilidade, de pluralidade, e que isso precisa ser integrado ao projeto. E vai ser, né? Não tem dúvida disso, né? Mas como o Ayrton colocaste, 2024 é também uma grande oportunidade sobre a perspectiva turística, de posicionamento de marca, né? Utilizando-se dos 200 anos da imigração alemã. Sim. É necessário, sem dúvida nenhuma, ter uma marca, uma orientação, até porque todos buscam, de certa forma, uma nomenclatura, uma denominação. Essa é uma região, o que tem lá? E claro que, então, está sendo visto também as questões de outras etnias. Que me chamou a atenção o caso de Estância Velha. É sabido que ali é a colonização portuguesa. Começou, claro, muitos alemães foram para lá, mas daquele lado ali era português. Depois vieram os alemães. E eles querem participar do Vale. Eles hoje não fazem parte, né? Não, Estância Velha, Mollreuter, aliás, Nova Hartz, Mollreuter faz parte, Lindolfo Collor, Presidente Lucena, são municípios que nós gostaríamos que já tivessem, mas não conseguiram toda a documentação ano passado. Ano que vem eles têm a oportunidade novamente, que esse processo é a cada 2 anos. Deixa eu só fazer Santa uma Maria do anotação. Eu tive a oportunidade essa semana, participando de uma reunião em Porto Alegre. Depois da reunião a gente foi jantar e na janta um dos participantes tinha se reunido um dia antes com o cônsul-geral, o cônsul Schmidt, né? Thomas Schmidt. Da Alemanha? Da Alemanha. E ele disse que ficou muito... Essa pessoa disse, olha, o cônsul estava muito feliz com essa... O surgimento. Essa denominação, etc. E até ele disse que ele teve a oportunidade, ele, cônsul, contando, que ele teve a oportunidade de fazer uma coisa que ele raramente fazia. Ele foi para essa reunião e teve a ocasião de falar em alemão e no dialeto Hunsrück, que ele conhece porque a mãe dele era dessa região. Ele, eu tive a ocasião de falar. Uma oportunidade. E isso eu digo assim, mas porque o Hunsrück, ele realmente é quase que uma outra língua, né? E foi interessante porque eu estava lá também e eu me lembro que ele falou em alemão, deu a saudação, etc. E aí, de repente, ele deu uma paradinha e aí falou em Hunsrück. E aquilo foi uma vibração, porque o pessoal dali todo entendeu. Talvez mais o dialeto que ele estava falando do que o alemão. Curioso isso. Foi muito interessante. Veio uma situação inusitada, né? Mas, David, então, nós temos os municípios hoje de Araricá, Campo Bom, Dois Irmãos, Ivoti, Mollreuter, Novo Hamburgo, Santa Maria do Herval, Sapiranga e, obviamente, São Leopoldo. Além destes, tu citaste mais... Estância Velha, Nova Hartz, Presidente Lucena,
Lindolfo Collor, ou seja... São José do Hortêncio também entra nessa ou não? São José do Hortêncio, na verdade, é uma comunidade de Monreuter, né? Que é onde a gente fez o lançamento da logomarca. Ele é um distrito ou é uma cidade? Não. São José do Hortêncio. Agora eu estou me confundindo com... São José do Hortêncio é uma cidade. não, a gente está confundindo, eu estou confundindo com a localidade em Monreuter, Aqui, onde foi lançado o programa. Exatamente. Perfeito. Na verdade, nós não temos restrições geográficas ou municipais, assim, no sentido de administrações municipais, né? A gente tem o entendimento que tem que seguir um mapa geográfico, tem que seguir uma ligação geográfica. Sim. E existe essa ligação, sem dúvida nenhuma, porque, como o Ayrton comentou, foram quase metades Não dá para deixar um buraco no meio, sabe? Sim. Então, assim, muito também do não nosso... dá para conseguir passar e ir lá buscar. Exato. Sim. Então, assim, muito do nosso trabalho, inclusive, isso a gente tem que ter um entendimento muito claro, o que é a função do turismo e por que o nosso foco é o turismo, né? Porque o turismo tem que ser levado como uma política pública séria de desenvolvimento econômico, como o Ayrton colocaste, e para isso a gente tem que focar no que é o nosso trabalho. Então, assim, para não ter esse buraco, trazendo sobre o que é o nosso trabalho, está num dos objetivos do nosso planejamento estratégico, todas as questões de ordenamento, gestão, monitoramento, para fortalecer as políticas públicas dos municípios que já existem, que já estão no projeto, para não correr o risco que ano que vem esse município não consegue entregar a documentação e fique um buraco no meio do mapa. Sim. Né? Sim. Então a gente tem todo um trabalho para equalizar, equacionar, deixar mais homogêneo o conhecimento, as práticas, entender quais são os próximos passos evolutivos em termos de profissionalização do turismo dentro dos municípios, para que não se corra esse risco e para que novos municípios que venham a integrar a região possam também ter isso como um orientador de profissionalização do turismo dentro da região. E a Rota Romântica, que ela praticamente Tem uma boa parte, que são os municípios da BR, que fazem parte também da Rota Romântica, né? Nós não entendemos que uma coisa exclui a outra, pelo contrário, são complementares, né? Uma coisa é o Ministério e o seu processo de regionalização, outra coisa são as iniciativas privadas, como a Associação Rota Romântica, a própria Anvars é uma associação privada, né, organizada pelos prefeitos. Enfim, mas a Rota Romântica ela vem para complementar esse processo, né? Melhor ter duas marcas fortes que trabalham fortemente do que apenas uma. Sim. Poderia ter sido Rota Germânica? Na verdade, como a Rota Romântica já tem aí mais de 20 anos de tradição, né? É bom que esse nome se mantenha forte, contribua, porque vamos pensar numa proposta de valor de uma agência de turismo, né? Por que não conheça Vale Germânico e Rota Romântica? Sim. Né? Mesmo que em algum momento exista a intersecção e que tu esteja conhecendo as duas ao mesmo tempo. Mas como uma proposta de valor para um turista de uma região distante do Brasil, tem a oportunidade de conhecer duas coisas. E na opinião de vocês, o Vale Germânico chega num momento bom para o turismo, porque a gente não se busca apenas, o foco não vai ser apenas o turismo nacional, né? Também busca-se internacional. E este momento que o Chile está com problemas, né? Venezuela, a própria Colômbia tem tido algumas restrições, são países que são historicamente muito fortes na área de turismo. Ou seja, a gente tem problemas na Argentina, o Brasil pode se aproveitar desse momento delicado que os seus vizinhos na América do Sul enfrentam para conseguir avançar, finalmente se tornar um país reconhecido no turismo internacional? Pode começar o senhor. Começa pela... O turismo internacional são oportunidades, eu diria assim. Então, por exemplo, há alguns anos atrás, o cruzeiro marítimo era um grande desconhecido. Sim. Hoje é uma beleza, né? Então,
Os que não enjoam. Não, porque os navios eles já são suficientemente grandes para não enjoar, né? E se tu enjoar, vai justificar que tu bebeu demais. É outra coisa, né? Então eu vejo que isso é uma oportunidade para o Rio Grande do Sul muito grande, porque eu disse bem no início, é o estado que através... Lógico, nós estamos numa característica muito interessante, porque a nossa fronteira é uma fronteira viva. Sim. A fronteira com a Argentina e o Uruguai como se chama no Uruguai, é doble chapa. Tu passa para lá e vem para cá, né? Então, mas isso caracteriza o Rio Grande do Sul como o estado que tem maior fluxo internacional do Brasil. Tá? Impressionante. Aí vão dizer, não, mas os argentinos é passagem para Santa Catarina e não sei o quê. Não é tanto assim. Realmente é turismo. Né? Só que nós temos que caracterizar isso e fazer a famosa oferta do turismo. Né? Então, as feiras de turismo que vão levar essa ideia aos agentes de turismo são muito importantes. Né? Então, nós temos que não só esperar o turista, mas nós temos que buscar o turista. Sim. Né? Sim. Neste ponto, nós temos essa facilidade. Eu acho que o Rio Grande do Sul não é só passar a BR-116 e adiante. Tem que dar aquela paradinha e aí, opa, está aqui. O que temos aqui? E aí tem uma disputa muito grande entre o passado e o presente, né? Porque tem uma visão na imigração alemã de que o turismo deve ser feito com as tradições. Sim. Mas tem uma outra visão que não deve ser só as tradições, deve ser também com a cultura. Uhum. E tem uma diferença nessa avaliação que precisa ser considerada e promovida. Então, a cultura é uma apresentação de dança, um recital de música, enfim. E a tradição fica mais na nosso chamado danças folclóricas, jogos germânicos. Isso é mais tradição, entende? Nós temos que saber promover os dois e saber vender os dois. Né? Tem uma terceira parte dentro da imigração que nós, no bicentenário, nós vamos levar em consideração, que é a inovação. Mas isso já não é turismo, isso é meramente econômico. Desenvolvimento sustentável, aplicativos, já é uma outra história. Uhum. Mas também faz parte do conceito do festejo da imigração. É muito legal os conceitos que o Instituto traz. Existe, apesar do contato não ter sido tão grande antes do processo do Vale Germânico... Não, vocês trabalharam em segredo. Se percebe... Tão grande não. Fizeram certo, né? Fizeram certo. Se percebe que no final foi tudo bem alinhado, até assim, né? Muito complementar até. E, só que, como o Ayrton traz, a questão de buscar o turista é muito importante, porque já existe esse fluxo natural, histórico, né? Já se tem esse trabalho aqui no Brasil, se sabe quais são os números do turista estrangeiro e quanto que representa a América Latina entrando pelo Rio Grande do Sul. E assim, só para trazer um dado, entre Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru e Colômbia, a gente tem mais de 40 operadoras de turismo ofertando o Rio Grande do Sul. Então, isso é muito bom. Isso é um número muito bom. Né? Então, essas operadoras que estão lá no Paraguai, no Peru, vendendo Gramado, Torres, Porto Alegre, enfim, a gente tem uma proposta nova de valor ou complementar de valor. Até porque, dentro daquela análise dos pontos fortes, um dos principais pontos que nós temos é a nossa localização estratégica. Que estava sendo pouco utilizada, né, no Nós sentido de éramos aproveitamento. o extremo, passamos a ser o centro. Exato. Sim. E assim, agora há pouco tempo nos alegrou muito a notícia das melhorias da BR-116. Como a duplicação, por exemplo, ali no Ponte, né? Porque com certeza seria uma das demandas que nós teríamos que levar
para os órgãos federais, né? Enfim. Mas, graças a Deus, ela já está sendo contemplada antes, né? Então, assim, para a questão do acesso, da localização estratégica, isso era fundamental. Tem uma questão, obviamente, a gente fala de Gramado. Gramado é um sucesso turístico, né? É uma cidade que tem uma economia pujante nesse segmento. Que é o seu principal, Sim, a forma de PIB. O PIB deles é baseado nisso. Nós estamos no caminho. Quem vem de Porto Alegre, via aeroporto, passa por aqui e justamente passa por aqui. Né? Então, se pensa de uma forma de conseguir sensibilizar esse turista que vai para Gramado, como vão ser essas relações entre regiões turísticas? Bom, assim, primeiramente eu sempre acho um pouco delicado falar de Gramado, tá? É uma realidade totalmente diferente, é uma cidade indutora do turismo, daquelas 65 sempre foi uma delas, né? Eu acho que o nosso principal olhar para desenvolver nossas estratégias tem que ser sobre Bento Gonçalves. Que como município, por exemplo, a Novo Hamburgo é muito mais similar, com área industrial, com área rural, etc. e tal. Mas principalmente porque eles são referência no Brasil justamente daquilo que a gente persegue, que é o fortalecimento regional. O Vale da Vindima ali é... Exato. Hoje tu não vai mais para Bento, tu vai para o Vale dos Vinhedos. Né? Então isso nos traz uma mensagem muito importante do que a gente deve buscar como referência para nós. Claro, a gente não pode ignorar, então, que Gramado traz 6 milhões de turistas ao ano para o Rio Grande do Sul e eles passam por aqui. Enquanto não tiver o aeroporto lá deles que eles querem fazer, eles vão continuar passando por aqui. Fazer. Exatamente. Mas eu não vejo problema nisso, acho que cada um, assim como dentro do Vale vão ter municípios que vão buscar mais a tradição, mais a cultura ou mais a inovação, como foi o exemplo do Ayrton, né? Dentro das regiões turísticas tem aqueles que querem ir para Gramado, tem aqueles que já foram para Gramado e querem explorar outros municípios, e tem aqueles que querem ir para Porto Alegre, Gramado e Vale dos Vinhedos. E daí nós estamos no meio. E rota romântica. Pronto. Exato. Então é uma questão de entender as ofertas turísticas e aonde que nós nos enquadramos nela. E sobre o ponto de vista de BR e RS, acho que é importante assim, entender que não é só sinalização turística, isso é importante, asfalto, árvores, flores, enfim, deixar belo, né, deixar convidativo, mas principalmente integrar o trade turístico. E isso talvez seja um dos papéis mais importantes que nós, gestores de turismo, temos que fazer. Não adianta a pessoa cair dentro de um shopping para fazer compras, ou de um teatro, ou de uma casa, um restaurante, e não ser atingida por uma comunicação que faça pensar, opa, eu poderia ficar mais tempo aqui, ou numa próxima eu posso vir para cá. Eu vou trazer a família. Exatamente. Porque o característico que o David fala bastante, mas vamos chamar isso, o início do turismo começa pelo turismo de negócio. E eu posso dizer isso porque eu viajei pelo mundo e eu fazendo negócio, e aí quando termina o negócio, tu diz, bom, o que tem para ver? O que tem para escutar? Então tu tá lá em Hong Kong, uma cidade chinesa que fala inglês, e ele diz, bom, e agora? Eu gostaria de comer alguma coisa típica. Lógico, tu vai, coisa típica em Hong Kong. Tipo, relativo. É relativo. Mas é interessante, porque Hong Kong, o típico, é o restaurante flutuante que não tem acesso de carro. Para ir lá, tu tem que ir de barco. Sim. E que, como lembrança, lógico, tudo é bem característico, né? Mas como lembrança, tu não recebe os pauzinhos ali dos chineses. Tu recebe a sopa, etc. E vem uma colher de prata, e essa colher de prata é a lembrança. Então eu tenho uma colherzinha dessas de prata lá em casa, o cara diz, que interessante. Eu digo, do restaurante. É uma forma de marcar. Marca. Sim, sem dúvida.
Mas eu gostaria de falar um pouco, vamos entrar agora no campo das atrações. O que o Vale Germânico vai oferecer? Primeiramente, eu sei que já se pensou uma rota, né? Obviamente a rota cervejeira. Mas antes de falar propriamente da rota cervejeira, cerveja lembra, assim, né? Povos germânicos. Sim, tem essa linha cultural. Mas o que falamos assim em atrações para a região? Nós temos novamente assim um alinhamento que foi com a questão do Instituto, né? Não é a ideia de inventar coisas novas, mas sim valorizar o que tem. Sim. E temos muitas coisas. E exatamente por isso, né? Então, dentro do nosso planejamento, ficou muito claro a questão do turismo de negócios, como o Ayrton colocou. É um segmento do turismo que já está pronto e operando, né? Então, os outros segmentos, como histórico-cultural, religioso, esporte também está muito bem na região, bem-estar, enfim, são segmentos que a gente ainda vai ter que desenvolver mais. E os atrativos, eles vêm justamente para trabalhar esse desenvolvimento, então eles são selecionados considerando isso. Temos que desenvolver mais roteiros de fé, de histórico-cultural. O que nós temos de bom que consegue receber um turista, né? Mesmo que tenha suas peculiaridades, abre só de segunda a sexta ou abre só até sábado de manhã, enfim, até que eles se desenvolvam para receber turista todos os dias por semana, né? Eles ainda assim são estabelecimentos que estão ali dispostos, abertos para receber. Então a gente tem uma série de atrativos culturais e uma série de atrativos naturais. São os principais que fazem parte desse conjunto. Acho que naturais a gente tem que destacar a Lomba Grande, tem que destacar a Picada Verão, tem que destacar a paisagem comum a todos os municípios. Eu sempre que eu venho de Porto Alegre, né, quando a gente começa a São Leopoldo, Novo Hamburgo, opa, é outra paisagem, né? Sim. Eu nem vou falar de Lomba Grande. Exatamente, que mora lá, né? Então, assim, dentro da parte natural, daí tu tem, por exemplo, aqui a imagem que tu trouxe, o Morro Ferrabras, né? Sapiranga. Olha que bela vista, né? Bela vista. Mesmo né? em preto e branco, da forma como está aqui, já se vê que é muito bonito, mirante, né? uma coisa assim. Né? Mollreuter, Santa Maria do Herval tem aparecido bastante na mídia também, em função das belezas naturais. E daí vai aqueles traços tanto da tradição quanto da cultura, que tu vai entrando nesses municípios e eles vão fortalecendo, enquanto que municípios como Novo Hamburgo e São Leopoldo vão fortalecendo as questões da inovação, que nem o Ayrton trouxe, né? E daí dois grandes centros tecnológicos do Rio Grande estão aqui, Fevale e Unicino. Maiores PIBs do estado, acho que São Leopoldo está em 11º ou 12º, então assim, tu pega as duas cidades, né? Enfim, estão entre os maiores PIBs do estado, estão entre as maiores ocupações hoteleiras também, entre as 15 cidades que mais têm ocupação hoteleira no estado. Não é pouco para quem fala de turismo. Sim. Né? E daí no ambiente ainda cultural, toda a questão de teatro, acho que o Ayrton trouxe uma coisa muito importante, né? Tem a veia da tradição, que mantém a tradição, e tem essa veia cultural que traz resquícios da tradição, mas também está com um olhar e uma miscigenação trazendo novas coisas, né? Então, artistas plásticos, teatro, canto coral, enfim, a música em geral. A cultura é muito forte, é muito forte. Pujante, né? O Brasil, dentro dos índices de competitividade turística, é o primeiro no mundo em aspectos culturais e o nono em aspectos naturais. Então, como eu falei do ponto forte, que é o... Por favor, repete esses números. Primeiro em aspectos culturais, o Brasil. O carnaval, Exato, a pluralidade que existe no Brasil. É incrível. E nono em aspectos naturais. Em realidade, nós somos um continente, né? Exato. Sim. Se tu pensar a Europa, mas os italianos estão ali, os alemães lá, mas se tu juntasse tudo, talvez a Europa pudesse competir com o Brasil. Exato. Mas país por país, O nosso problema é que nós somos o 128º em segurança jurídica, dentro do ranking do turismo. Então, é por isso que no Brasil... 128º. Né? Então, assim... De um total de 130. É mais ou menos isso.
São índices desenvolvidos pela Organização Mundial do Turismo em Davos, né, no Fórum Econômico, né, e são balizadores tanto para 65 cidades indutoras do turismo, como aqui no Rio Grande do Sul essa pesquisa foi feita em 40 cidades. Sim. A nossa região ela está acima da média estadual e acima da média nacional das cidades não capitais. Sim. Então a gente tem uma boa competitividade turística. E os índices de cultura e aspectos naturais também, junto com o posicionamento estratégico, né, da nossa facilidade de acesso, são os nossos principais pontos fortes. Então, quando tu fala dos atrativos, a gente pode falar de 28 que nós definimos ali, poderiam ser muito mais, ou das 42 festas, ou de todos eles juntos, contando os 70 atrativos. Sim. Que ao longo do ano pode ser uma oferta turística muito importante para diversos segmentos diferentes. Tá, e a rota, por que a rota começa com a rota da cerveja? Tem a ver com os kerbs? Também. Né, mas tem essa identidade muito forte, né? Então, se a gente quer marcar uma identidade... Se eu falo vinho, tu pensa em quem? Alemão? Italiano. Hã? Italiano, claro. Mas o vinho, pá, E alemão... é francês, português, vinho, alemão. Existe, sim, vinhos bons. Vinho da África do Sul é excelente. Sim, sim. Tá? Mas fica É italiano. marcado. E quando fala cerveja, tu pensa na Inglaterra? Os vikings. Não. Os alemães. Então, tá aí, ó. Sem dúvida, sem dúvida. Então, nesse primeiro momento, que é um momento de fortalecer a marca, de trazer também a comunidade, entidades, enfim, né? As ações iniciais têm que ser aquelas que mais contribuam para isso, né? Sim. E Dá a chancela, né? registro. Exatamente, né? E foi também um ambiente onde a gente entendeu muito fácil de trazer iniciativa privada e, através dela, mostrar qual que é o nosso papel e qual que é o papel da iniciativa privada. Sim. Então, a gente conseguiu, junto com esses empreendedores, que são realmente empreendedores muito fortes da região, atuantes, enfim, que têm desenvolvido o seu mercado, mostrar o papel do poder público, ele vai até aqui. Sim. E a partir daqui tem que ser com vocês. Nós estaremos juntos. A economia é por conta do privado. Sim. Cabe a nós Isso, vender tem que ser, institucionalmente, né, a região, né? Ser fomentador dessa ideia, desse valor. Exato, cuidar da infraestrutura, enfim, cuidar dos acessos, cuidar de políticas públicas, enfim. Mas quem faz o roteiro, quem faz a região ser turística é o empreendedor. Quem cativa? Quem cativa. Porque eu não faço turismo olhando só para o meu umbigo. Isso é tanto para o município quanto para o empreendedor. Por isso o fortalecimento da regionalização é tão forte. Sim. A partir do momento que eu tenho uma regionalização forte, vamos pegar o exemplo de Novo Hamburgo ou São Leopoldo, não precisa gastar um recurso público tão alto para fazer um Natal, se Dois Irmãos já tem. Sim. E é belo. Né? Lindo. Natal dos Anjos é referência. Assim como Dois Irmãos ou Sapiranga não vai precisar gastar num centro de convenções, se Novo Hamburgo já tem. FENAC. Né? E assim a gente pode trazer vários exemplos para museus, enfim. Mas para Kerb é complicado, né? Para Kerb vão fazer um circuito, todos os municípios vão ter o seu. Sim. Porque o Kerb ele é muito forte. Realmente, isso só quando eu vim para cá é que eu entendi isso. Porque mesmo quando eu morava em Porto Alegre, eu não tinha esse entendimento do que era um Kerb. Porque nem para lá se vendia essa ideia. Sim. Talvez isso... ficasse também evidente para quem é de Porto Alegre não ter acesso. Muitos sabem, mas não é todo mundo que sabe. Tem uma diferença, Jânio, entre o Kerb e a Oktoberfest. Sim. Eu acho que o Kerb é realmente regional. A Oktoberfest ela é sazonal. Sim. Então a gente tem que verificar. Em Igrejinha tem as duas coisas? O Kerb e a Oktober? Não, é Oktober. Só Oktober em Igrejinha? Igrejinha tem uma característica que é tudo voluntário, né? Então eles fazem um enorme de um faturamento e esse faturamento depois é distribuído pelas entidades assistenciais, sociais. É muito interessante, muito... Bom, senhores, só um pequeno... Estava programado um breakzinho, né? Mas como a conversa ela foi se desenvolvendo, eu acredito que a gente pode dar continuidade sem o break, porque, né, de acordo,
Não precisamos, podemos fazer a hora complementar até o nosso final do programa, que daqui eu creio que em mais 10 minutos temos para falar a respeito. Eu queria também entrar um pouco na questão dos preparativos para o bicentenário da imigração alemã. Como é que está sendo trabalhado isto? É o Instituto que está trabalhando mais fortemente? Eu queria que o senhor respondesse um pouco sobre esse momento. O Instituto, em realidade, o objetivo dele não é o bicentenário. Sim. Como eu disse, é o desenvolvimento sustentável de São Leopoldo e da região. Sim. Né? Mas isso é bastante complicado, a gente tem uma certa dificuldade avançar nesses temas, apesar da gente ter conseguido já apresentar à sociedade 2 agendas que são propostas a serem executadas pelos executivos para o período da sua gestão, etc. E nós estamos preparando a Agenda 2024, que é exatamente a próxima gestão municipal, o que nós gostaríamos, como entidade, como representante voluntário da sociedade, que fosse contemplado nas obras e projetos da própria prefeitura. Mas, paralelamente a isso, surge sempre o 2024 do Instituto, é a lembrança de que nós estamos na São Leopoldo, berço da imigração, e agora já estamos no Vale Germânico também, né? Então, isso nos leva a uma responsabilidade de também levar isso em consideração. Então, nós do Instituto fizemos uma reunião, eu acho que foi em janeiro de 2017, com a Federação dos Centros de Cultura Alemã, isso foi em janeiro, exatamente, e se trocou ideias, depois em fevereiro mais um pouco, mais ideias, e a primeira decisão foi que nós não faríamos grandes investimentos, nós faríamos grandes eventos, mas não investimentos, e de preferência eventos já existentes. Aí se discutiu como é que a gente poderia caracterizar, surgiu a ideia de transformar vamos dizer assim, as frases da imigração, que era resgatar o passado, promover o presente, projetar o futuro, em 3 palavras. Se buscou essas palavras, inclusive até a pessoa que deu a sugestão foi a pessoa que jantou comigo, Eckhard Kupfer, que é o presidente do Instituto Márcio Estado. Não em Hong Kong. Não, foi em Porto Alegre que nós jantamos agora. Ele caracterizou essa tradição, cultura e inovação porque não tinha grandes dificuldades em atendimento em alemão também, porque tradição em alemão é Tradition, cultura em alemão é Kultur e inovação em alemão é Innovation. Muito parecido com o latim. Então, quando tu falar em alemão, tu vai cruzar as 3 palavras. Olha, wir sind gleich die Feier und die Tradition, Kultur und Innovation. Mas que Aí eles vão entender perfeitamente o que nós queremos. Sim. Então surgiu esses 3 temas e que aí agora nós estamos numa atividade muito grande de colocar as entidades, classificá-las por esses temas. Sim. O que é uma entidade? Um grupo folclórico alemão é uma entidade cultural, uma inovação? Não, é de tradição. O que é uma escola de idiomas? É de cultura. O que é um grupo de teatro? É cultura. Então, nós estamos nesta fase exatamente porque isso vai definir o que nós já chamamos de regiões germânicas brasileiras. Um levantamento preliminar que eu fiz, baseado nas informações que a FECAB tem, etc., definiu que no Brasil existem hoje 27 regiões geográficas, sendo que o Rio Grande tem 9. Das germânicas. Regiões germânicas do Brasil, tá? Sendo que o Rio Grande do Sul tem 9, Santa Catarina 5, Paraná tem 4, Rio de Janeiro 3, Espírito Santo 2 e São Paulo
é um grande centro germânico, mas está concentrado praticamente em São Paulo e arredores. Tá? Então, São Paulo, até o momento, lógico, isso tudo está em ebulição ainda, até o momento tem um. Então, somando isso tudo, dá 27 regiões, e nós estamos buscando cadastrar cada uma dessas, não festas, mas sim o artista, o participante, a entidade que promove ou que participa. Tá? E não é fácil, né? Sim, mas esse mapeamento, né? Estamos conseguindo. E o nosso exemplo é o movimento tradicionalista gaúcho, que tem as regionais, etc. Então, com essa característica, a gente está Interessante. colocando no mapa brasileiro algumas figurinhas que tu vai dizer, olha aqui, ó, o estado do Paraná, já posso te dizer, ó, Marechal Cândido Rondon, Rolândia, Guarapuava e Curitiba. Interessante. Mas não é a cidade, é a Sim, região. Sim. Para caracterizar essa região, para evitar grandes dificuldades, nós utilizamos o conceito de região imediata ou micro-região do IBGE. Então, por exemplo, a região de São Leopoldo, Novo Hamburgo, ela é a segunda região imediata do Rio Grande do Sul. E cada estado tem o seu código. Então, o Rio Grande do Sul é o 43 e a nossa região é a 0002. Pelotas é 43 0009. E assim sucessivamente. Com isso, dá até para depois, se tu quiser, botar num computador e trabalhar em cima disso. E, consequentemente, também as atividades podem ser cadastradas. Né? Então, o KERP tem um número tal, Oktoberfest um número tal, Grupo Folclórico tem um número tal. Na região tem aquele número que identifica a origem então, dele. eu estou ali, depois eu posso te mostrar, eu estou cadastrando isso no meu celular já pelo número. Então, eu tenho cadastrado a região, aí tem o código, por exemplo, se é um grupo de dança, é T de tradição, GDF, Grupo de Dança Folclórica, então é TGDF. Se é um grupo de canto coral, é TCCE, canto coral. Né? Então, cada 4 letras definem um grupo ou uma entidade, e depois vem a pessoa de contato, e depois vem o nome. Então, o grupo coral Tanz mit uns, ou da Freude, ou Sonnenschein, etc. Então, com isso a gente vai conseguir, eu acho que, informatizar. E a grande vantagem que se tem é que também com isso a gente vai conseguir informar. Nós recentemente conseguimos já fazer um programa Conexão Brasil-Alemanha, que ele é feito através da Vale TV, né? E com esse programa que é de meia hora, o David já participou também, a gente está, lógico, agora que estamos conseguindo fazer uma espécie de telejornal, onde tu busca a apresentação que foi feita, etc., um resumo, e lança na Vale TV, o jornal, e depois pega isso e coloca dentro das redes sociais que a gente está criando exatamente para a imigração. Sim. Tem uma outra característica muito grande que é internacional, que a cada ano existe uma reunião internacional da América Latina dos Centros de Cultura Alemã. E a gente está esperando que em 2024, o ano passado foi feito em Três Itilhas, aqui no Brasil. Três Itilhas, Santa Catarina. Santa Catarina, que é um centro germânico, é austríaco, não é alemão, é austríaco. Tá? Mas estava dentro do contexto. E nós já estamos solicitando o CAL, que a gente chama, Centros Culturais Alemães, Centro Cultural da América Latina, a reserva de 2024 para que seja feita no Brasil, no Vale Germânico. Perfeito. Porque isso também não necessita que seja feita numa só cidade, pode ser a atividade tal no lugar, a outra atividade no outro, etc. Então esse é o planejamento que a gente está fazendo. Dificuldades financeiras existem, porque todo mundo é voluntário, né? Mas
Vamos. Eu notei, a gente percebe como aconteceu com os 500 anos, né, de Martinho Lutero, da Reforma Protestante, há também naquele mesmo relógio, quando a gente está vindo, né, atravessando a ponte do Rio dos Sinos à direita, aquilo ali serve como uma referência. Uma referência, né? Quem que gerencia aquilo? Aqui, ele está funcionando? Está funcionando. 1.200 e não sei quantos dias. Tá, então. Não, aquilo é a prefeitura, ela é da prefeitura. Sim. A prefeitura nos ofertou aquilo, porém, quando ela nos ofertou, não estava funcionando. Uhum. E os custos teriam que ser cobertos por nós, e nós declinamos, porque o custo não é conosco. Sim, sim. Mas eu acho que a prefeitura já consertou, então eles estão com... Eu acho que aquilo é interessante porque qual é o número de pessoas que passam por ali todos os dias? Olha a quantidade de carros, caminhões, ou seja, pessoas transitando e vendo. O interessante é que aquilo ali e São Leopoldo, além do berço da imigração, é o início da Rota Romântica. Então, tem uma conotação muito interessante de ponto de parada. Uhum. Só que o São Leopoldo tem que trabalhar para isso, porque está faltando uma infraestrutura ali bem grande. Eu vejo ali uma dificuldade técnica também em termos de mobilidade urbana que dificulta, né? A entrada ali é muito ruim. São Leopoldo infelizmente, acho que São Leopoldo sofre um pouquinho e não tem muita solução. Ou se tiver, vai ser muito caro. Não, tem, mas... Né? Vamos discutir isso depois. Sim, um programa mais focado em política, em transporte, né? Não, porque assim, eu acho que a grande vantagem que a gente tem, e o Instituto também, é olhar para a agenda positiva, né? Se já existem essas 20 e tantas regiões no Brasil, vamos então usá-las, vamos fortalecê-las, né? Mesma coisa aqui na questão do Vale Germânico, né? Se já tem 42 festas, isso num primeiro momento, né? A gente sabe que tem muitas outras, né? Que a gente pode valorizar. Esse é um problema que eu estava tendo que enfrentar, o cadastramento e a classificação das festas. Que bom que já está feito, pronto. É um dos pontos, né, foco do Vale Germânico. E vocês não vão mais esconder. Vocês não vão mais manter segredo. Já tornamos público. Exatamente. Perfeito. Então, assim, 42 festas. Assim, num levantamento assim, por baixo, passa mais de 1,5 milhão de pessoas nessas 42 festas. Sim. Né? Então, se a gente puder fortalecer esse nosso calendário, a gente ainda teve muita sorte, porque a maioria delas não conflita a data. Exatamente. A festa da rosa não é a festa das flores. Exato. É como se fosse um Oktoberfest. Eventualmente vai ter alguma. Tem a da lavanda em Mollreuter. Sim, que o senhor falou em flores, eu me lembrei que a lavanda, que é também que eu acho que é uma coisa que vai crescer bastante essa festa. Com certeza, uma festa muito bonita, já envolve aí pelo menos 30 mil pessoas, azaleias em Araricá, Festa das Flores em Ivoti, e daí vai para os Querbes, Ivoti, Estância Velha, Dois Irmãos, enfim, Hamburgerberg aqui em Novo Hamburgo. Sim. Assim, quando a gente fala em cultura, né, saindo um pouco da tradição e indo mais para a cultura, Hamburgerberg para mim é um exemplo de festa, né? Então eu não troco por nenhuma Oktober, por exemplo. Pelo contrário. Que a Oktober ela ficou meio padronizada no passado e aí fica meio... Mas aí também tem outra, né? As nossas festas elas não estão tão bem caracterizadas como germânicas. Por quê? Porque o tempero brasileiro. O sertanejo universitário, etc. Sim. Tem que ter esses cuidados. Tem que ter um certo cuidado nisso, porque quem promove a festa, o produtor cultural, ele quer também ganhar dinheiro. E às vezes a oferta específica, só germânica, não condiz com a localidade. Sim. Então tem alguns ajustes. É difícil trabalhar, né? Porque há esse conflito, né? No caso, um evento grande, como aconteceu recentemente em Sapiranga, uma festa gigantesca lá, aí tem elementos, né? Que são parte da cultura brasileira, mas não tem vinculação direta com a localidade. Mas não tem problema, a gente vende ainda assim a proposta do Vale Germânico, como todo um calendário diversificado que se tem. Até comentaste antes sobre o movimento tradicionalista. A gente tem em Lomba Grande a maior carreteada do estado,
A gente tem em Sapiranga o segundo... Agora a 17ª, né? Tá, a 17ª. Primeiro final de semana agora de março. A gente tem em Sapiranga o segundo maior acampamento Farroupilha, só perde para Porto Alegre. Puxa vida. A gente tem em Campo Bom o segundo maior rodeio do estado, só perde para Vacaria. Rodeio de Campo Bom. E daí a gente tem a Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, enfim. Araricá tem a segunda maior carreteada. Eu não sei, mas pelo interior aí eu estava esses dias fazendo uma recuperação, lógico que a maioria agora se tornou restaurante, clube, coisa assim. Eu contei, se não me engano, 17 sociedades atiradores na região. A Sociedade Atirador da linha não sei o que, a Sociedade Atirador, a Sociedade Atiradores da Lomba Grande ali, a Sociedade Atiradores De Novo Hamburgo. de Novo Hamburgo, tem uma quantidade enorme. Sim. Bom, senhores, nosso programa está se encaminhando para o final, né? Passou uma hora rapidamente, né? Eu gostaria, então, que começasse pelo senhor, as suas considerações finais a respeito, né, da sua participação no programa e sobre os sistemas que discutimos Só tenho hoje. que agradecer a oportunidade, agradecer ao David também que trouxe essa lembrança e esperar que a gente possa fazer um Prosit em 2024. Vamos, e aqui o espaço também está aberto para sugestões de pauta, outras coisas que o senhor queira também trazer, Um propor grande para amigo nós. meu, inclusive acho que foi tu que me ligou, né? E eu pensei que fosse o meu amigo vereador aqui, o nosso vereador alemão, né? O que trabalha, Felipe Kuhnbraun, né? Mas Mas o meu sotaque é bem português, né? Eu não tenho... meu nome mas o Felipe fala português perfeitamente. Sim, Não, sim. É que a gente tem uma relação, o Felipe e eu, nós temos uma relação de vários anos já, exatamente começando com o negócio da imigração, tempo que ele estava na Assembleia e coisa. E o domínio público está aberto, então. Agradeço, senhor. obrigado. Dankeschön. Se tiver tempo, vou fazer um breve esclarecimento, tá? Eu não disse que aqui no Novo Hamburgo e São Leopoldo não devam fazer o Natal. Sem dúvida. Não, é importante também. Eu disse que o fato de ter um grande Natal em Dois Irmãos nos dá a oportunidade de fazer o nosso Natal da nossa forma que a gente quer, porque como produto turístico a gente já pode usar aquilo ali, né? Então, Agora vamos entrar nas considerações finais. Após esse esclarecimento. Esse é um ponto importante, porque... Uma coisa não anula a outra. Exato. A grande força que a gente tem em termos de Vale Germânico como produto turístico é ter coisas muito boas na região que juntas são muito mais fortes. Então, se existe 1,5 milhão de pessoas que circulam por aqui pelos eventos, se existe 28 atrativos, na verdade muito mais, se existe uma tradição esportiva que a gente nem falou, que é enorme em diversas modalidades, né? Existe nisso a oportunidade de se gerar um refluxo, ou seja, daquelas pessoas que já estão aqui conhecerem coisas novas, que muitas vezes não conhecem, e existe uma proposta de valor sólida para a gente levar também para novos públicos. Então, isso que como turismo os gestores estão trabalhando muito forte, e agradecer aos prefeitos, a Anvars, a região, a iniciativa privada, as entidades de classe que tenha visto esse trabalho e valorizado e apoiado. Então a gente vai precisar desse apoio ainda por bastante tempo, ele tem que ser cada vez mais sólido e a gente agradece por isso. Perfeito, eu agradeço a presença de vocês. E o programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do diretor de turismo de Novo Hamburgo, David Chu, e do presidente do Instituto São Leopoldo 2024, Ayrton Correia Schuch. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. E você também pode acompanhar a TV Câmara em canal próprio no YouTube e no Facebook. Até a próxima sexta, com mais temas de interesse da comunidade.